Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. João e Maria. Perto de uma vasta floresta, vivia um lenhador com uma mulher e 2 filhos. O menino se chamava João e a menina se chamava Maria. Eles sempre foram muito pobres e não tiveram muito o que comer. Mas um dia houve uma grande fome em sua terra e não puderam mais comprar o pão de cada dia. Certa noite, o homem estava deitado na cama, preocupando-se com seus problemas, e então suspirou e disse à mulher: "O que vai ser de nós? Como vamos alimentar nossas pobres crianças quando não temos nada para nós mesmos? Vou lhe dizer, marido, amanhã as levaremos bem cedo para a parte mais densa da floresta. Acenderemos uma fogueira e daremos a ela um pedaço de pão. Então, iremos trabalhar e as deixaremos sozinhas. Não conseguirão encontrar o caminho de volta e assim nos livraremos delas." "Não, mulher", disse o homem, "não faremos isso. Eu nunca teria coragem de deixar meus filhos sozinhos na floresta. As feras logo os estraçalhariam. Como você é bobo! Então, nós 4 vamos morrer de fome. Pode ir preparando logo as tábuas para os nossos caixões." E não deu descanso ao marido até ele concordar. Ainda assim, me entristeço pelas pobres crianças. Os 2 irmãos também não conseguiam dormir por causa da fome e ouviram o que a madrasta estava dizendo ao pai. Maria chorou de amargura. "É o nosso fim agora." "Fique quieta, Maria", consolou João. "Não chore, encontrarei uma saída." Quando os mais velhos já tinham adormecido, ele se levantou, vestiu seu casaquinho e saiu sem fazer barulho. A lua estava muito clara e as pedrinhas brancas ao redor da casa brilhavam como moedas recém-cunhadas. João se abaixou e encheu os bolsos com todas que pôde. Voltou então para Maria e disse: "Fique tranquila, maninha, e vá dormir. Deus não vai nos abandonar." E ele também foi dormir. Quando o dia raiou, antes do sol aparecer, a mulher chamou: "Levantem seus pirralhos, vamos à floresta buscar lenha." Então, deu um pedaço de pão para cada um. "Isso é para o almoço de vocês, mas não comam antes da hora, porque não ganharão mais." Maria guardou o pão embaixo do avental, pois João tinha os bolsos cheios de pedras, e rumaram todos para a floresta. Quando se distanciaram um pouco, João parou para olhar a casa. Voltou a fazer isso várias vezes. O pai perguntou: "João, está parando para olhar o quê? Preste atenção, não pare." "Oh, pai", respondeu o menino, "estou olhando para o meu gato branco sentado no telhado, querendo se despedir de mim." "Bobinho, aquilo não é um gato, é o reflexo do sol da manhã na chaminé." João não estivera olhando o gato, mas deixando cair uma pedrinha no chão toda vez que parava. Quando já iam longe pela floresta, o pai disse: "Agora, crianças, catem um pouco de lenha, quero fazer uma fogueira para aquecê-las." João e Maria juntaram os gravetos e dali a pouco tinham feito uma enorme pilha. Então o pai acendeu a pilha e quando o fogo pegou, a mulher disse: "Agora deitem-se perto da fogueira e descansem, enquanto cortamos lenha. Quando terminarmos, voltaremos para buscá-los." João e Maria se sentaram ao pé da fogueira e, quando chegou a hora do almoço, cada um
comeu o seu pedacinho de pão, achando que o pai estava bem próximo porque podiam ouvir o ruído do machado. Mas não era um machado, era um galho que o homem amarrara a uma árvore seca e que batia quando balançava para frente e para trás. As crianças ficaram ali tanto tempo que se cansaram. Seus olhos começaram a fechar e logo ferraram no sono. Quando acordaram, estava muito escuro. Maria começou a choramingar. Como é que vamos sair da floresta? Mas João consolou-a. Espere um pouco até a lua nascer e logo acharemos o nosso caminho. Quando a lua cheia subiu, João pegou a mão da irmãzinha e começaram a seguir os seixos que brilhavam como moedas recém-cunhadas. Caminharam a noite inteira e pela manhã depararam com a casa do pai. Eles bateram a porta e quando a mulher a abriu e viu as duas crianças, disse: "Que meninos mal comportados! Por que dormiram tanto na floresta? Achamos que vocês não pretendiam mais voltar." Mas o pai ficou contente, porque seu coração se condoera ao abandoná-los. Não demorou muito, o casal estava novamente na penúria, e as crianças ouviram a mulher, deitada à noite, dizer ao marido: "Comemos tudo outra vez, a não ser a metade de um pão. Depois não teremos mais nada. As crianças precisam ir embora. Nós as levaremos, mas para o fundo da floresta, para que não possam encontrar o caminho de volta. Não resta mais nada a fazer." O homem ficou muito penalizado e disse: "É melhor repartirmos o último pedaço de pão com as crianças." Mas a mulher não quis escutá-lo, só fez ralhar com o marido e censurá-lo. Uma pessoa que já concordou uma vez tem que concordar duas. E ele, tendo cedido da primeira vez, logo teve de ceder uma segunda vez. As crianças, mais uma vez, estavam bem acordadas e ouviram a conversa. Quando os mais velhos foram dormir, João novamente levantou-se com a intenção de sair e arranjar mais pedrinhas. Mas a mulher trancara a porta e ele não pôde sair. Consolou, porém, a irmãzinha, dizendo: "Não chore, Maria. Vá dormir. Deus nos ajudará." Muito cedo no dia seguinte, a mulher fez as crianças se levantarem e deu a cada uma um pedaço de pão, ainda menor do que da vez anterior. A caminho da floresta, João esfarelou-o dentro do bolso e de vez em quando parava para atirar uma migalha no chão. "João, por que está parando para olhar para os lados?" perguntou o pai. "Estou tentando ver a minha pomba, que está pousada no telhado e quer se despedir de mim", respondeu o menino. "Que tolinho", disse a mulher. "Aquilo não é uma pomba. É o reflexo do sol da manhã na chaminé." Ainda assim, João foi espalhando os farelos aqui e ali. A mulher se embrenhou na floresta com as crianças até onde nunca tinham estado na vida. Mais uma vez, armaram uma fogueira e ela disse: "Fiquem aqui, crianças, e quando estiverem cansadas, podem dormir um pouco. Vamos mais adiante cortar lenha e à noitinha, quando tivermos terminado, voltaremos para buscá-las." Na hora do almoço, Maria dividiu seu pão com João, porque o irmão havia esfarelado dele no caminho. Depois foram dormir e a noite chegou, mas ninguém veio buscar as pobres crianças. Já estava bem escuro quando eles acordaram e João animou a irmãzinha: "Espere um pouco, Maria, até a lua nascer. Então poderemos ver as migalhas de pão que espalhei para marcar o caminho de casa."
Quando a lua subiu, eles começaram a andar, mas não encontraram as migalhas. Os pássaros na floresta haviam comido tudo. João disse a Maria: logo encontraremos o caminho. Mas não puderam encontrá-lo. Caminharam a noite inteira e todo o dia seguinte, de manhã e à noite. Não conseguiram sair da floresta. Sentiam muita fome, pois não tinham comido nada além de algumas frutinhas que encontraram. Estavam tão cansados que suas pernas não aguentavam mais caminhar e se deitaram embaixo de uma árvore para dormir. Quando acordaram de manhã, era o terceiro dia desde que haviam saído da casa do pai. Recomeçaram a caminhar, mas só conseguiram se embrenhar ainda mais na floresta. E se não aparecesse socorro, logo iriam perecer. Ao meio-dia, viram um bonito pássaro branco como a neve pousado em uma árvore. Tinha um canto tão belo que as crianças pararam para escutá-lo. Então a ave se calou, bateu as asas e voou em volta deles. As crianças a seguiram e chegaram a uma casinha em cujo telhado a ave pousou. Quando se aproximaram, viram que a casinha era feita de biscoitos. O telhado era feito de bolo e as janelas eram feitas de açúcar candy. Isso é exatamente o que queremos, disse o João. Vamos fazer uma boa refeição. Vou comer um pedaço do telhado. Maria, e você pode comer um pedaço da janela. Será bem gostoso. João se esticou e partiu uma migalha de bolo para experimentar que gosto tinha. Maria foi até a janela e deu uma mordidinha. Uma voz meiga chamou de dentro da casa: rói, rói, como ratinho, quem está roendo minha casinha? As crianças responderam: é o vento. Na terra sopra o vento, vento que desce do firmamento. E continuaram a comer sem se incomodar. João, que achara o telhado muito gostoso, partiu uma boa fatia. Maria tirou uma vidraça inteira da janela e se sentou no chão para se deliciar. De repente, a porta se abriu e uma velha, muito velha, que se apoiava em uma muleta, saiu mancando. João e Maria levaram tal susto que largaram o que tinham nas mãos. Mas a velha apenas sacudiu a cabeça e disse: oh, queridas crianças, que foi que as trouxe aqui? Entrem e fiquem comigo. Nada de mal lhes acontecerá. Ela tomou-os pela mão e levou-os para dentro da casinha. Serviu-lhes um belo almoço, panquecas com açúcar, leite, maçãs e nozes. Depois mostrou-lhes 2 caminhas brancas em que eles se deitaram, pensando que estavam no paraíso. A velha, embora parecesse muito simpática, era na realidade uma velha bruxa malvada que ficava à espreita de crianças e construíra a casa de biscoitos para atraí-las. Sempre que conseguia capturar uma criança, ela a cozinhava e a comia, considerando tudo um belo banquete. As bruxas têm olhos vermelhos e não enxergam muito longe, mas têm um olfato apurado como os bichos e percebem a aproximação dos seres humanos. Quando João e Maria se aproximaram, ela riu maldosamente com os seus botões e disse: agora apanhei-os, eles não me escaparão. Levantou-se cedo na manhã seguinte, antes das crianças acordarem, e quando as viu adormecidas, com lindas bochechas rosadas, murmurou: vão dar um petisco saboroso.
Segurou João com uma mão ossuda e levou-o para um estábulo, onde o prendeu atrás de uma porta com grades. Ele poderia gritar o quanto quisesse, que ela não se incomodaria. Foi em seguida buscar Maria, sacudiu-a até acordá-la e gritou: "Levante-se, preguiçosa, vá buscar água e cozinhe uma coisa gostosa para seu irmão. Ele está no estábulo e tem que ser engordado. Quando estiver bem gordo, eu o comerei." Maria começou a chorar de amargura, mas não adiantou. Teve que obedecer às ordens da bruxa. A melhor comida era preparada para o pobre João. Maria só comia cascas de camarões de água doce. Toda manhã a velha ia mancando até o estábulo e gritava: "João, me mostre o seu dedinho para eu ver o quanto você já engordou." João estendia um ossinho e a velha, que tinha a vista fraca e não enxergava direito, pensava que era um dedo e ficava muito admirada que o menino não engordasse. Como se passaram 4 semanas e João continuava magro, ela se impacientou e não quis mais esperar. "Agora, Maria!" gritou. "Mexa-se e vá buscar água. Gordo ou magro, amanhã vou matar e comer o João." Oh, como a pobrezinha chorou! Enquanto carregava a água, as lágrimas escorriam por suas faces. "Meu bom Deus, nos ajude!" pediu Maria. "Se as feras na floresta tivessem nos devorado, ao menos teríamos morrido juntos." "Pode poupar as lamentações, não vão adiantar", disse a velha. Cedo pela manhã, Maria teve de sair para encher a chaleira com água, depois acender o fogão e pendurar a chaleira para a água ferver. "Primeiro vamos assar o pão", disse a bruxa. "Já esquentei o forno e preparei a massa." E empurrou a pobre Maria na direção do forno, dizendo: "Entre para ver se está bem aquecido, e então poremos o pão aí dentro." Ela pretendia, quando Maria tivesse entrado, fechar a porta do forno e assá-la. Mas a menina percebeu sua intenção e respondeu: "Não sei como entrar. Como devo fazer?" "Oh, sua pateta!" exclamou a bruxa. "A porta é bastante grande. Você pode ver que até eu poderia entrar." A bruxa se aproximou e meteu a cabeça no forno, mas a Maria deu-lhe um empurrão que a arremessou para dentro. Em seguida, bateu a porta e passou a tranca no forno. "Oh! Oh!" Ela começou a dar gritos horríveis, mas Maria fugiu e deixou a bruxa morrer sozinha. Correu então o mais rápido que pôde ao estábulo, abriu a porta e gritou: "João, você está salvo! A bruxa velha morreu!" João saltou como um pássaro para fora da gaiola quando Maria abriu a porta. Como os dois ficaram contentes, caíram nos braços um do outro, se beijaram e dançaram de felicidade. Não havendo mais nada a temer, entraram na casa da bruxa e encontraram arcas cheias de pérolas e pedras preciosas por todo canto. "São melhores que as pedrinhas", disse João, enquanto enchia os bolsos. "Preciso levar alguma coisa para casa também", comentou Maria e encheu o avental. "Agora temos de ir", lembrou João. "Precisamos conseguir sair da floresta encantada." Não tinham ido muito longe quando depararam com um lago. "Não podemos atravessá-lo", disse João. "Não estou vendo pedras submersas, nem ponte. E também não há barcos, mas tem um pato nadando. Ele nos ajudará se lhe pedirmos." Então Maria gritou: "Não tem caminho nem ponte e não poderemos passar. Nos leve depressa nas costas, patinho, que está aí a nadar."
O pato veio nadando ao seu encontro. João montou em suas costas e disse à irmã para sentar em seu colo. Não, respondeu Maria, ficará pesado demais para o pato. Ele precisa nos levar um de cada vez. A boa ave assim fez, e quando estavam na outra margem, sãos e salvos, caminharam durante mais algum tempo. A floresta começou a parecer familiar e, por fim, avistaram ao longe a casa do pai. Saíram correndo e irromperam pela casa, onde se atiraram ao pescoço do pai. O homem não tivera um único minuto de felicidade desde que abandonara os filhos na floresta. E nesse meio tempo, sua mulher morrera também. Maria sacudiu o avental e espalhou pérolas e pedras preciosas por todo o chão. E João acrescentou outro tanto que foi tirando aos punhados dos bolsos. Com isso, todas as suas aflições terminaram e eles viveram juntos na maior felicidade. Fim.